Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você vai ver hoje sobre um tema polêmico. A gente estava caçando gente para falar sobre isso e a gente ficou perdido no mar quântico de gente que só fala abobrinha e a gente teve que ir até o Japão para encontrar alguém para falar direito sobre esse tema que é bastante controverso. E, na verdade, hoje vai ser só no boteco aqui, né? Então, para apresentar os componentes da mesa, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Vamos descobrir se isso é hipnose ou não, né? Ou mais. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera, um assunto polêmico que eu não conheço absolutamente nada e vamos ver se eu não vou sair daqui com nenhum preconceito, hein? Essa missão está na mão do Robson. E lá do sul, dos reinos do Batuque, Roberto Machado, salve. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para ouvir a palestra do mestre Robson. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Hoje vai todo mundo desdobrar para eliminar nossos obsessores internos e externos. É isso aí. Eu ia pedir para o Ulisses ler o currículo do Robson, mas quem quiser saber o currículo do Robson, tem umas 6 entrevistas dele no canal. Daí vocês assistem, porque o Robson dispensa apresentações. Rodrigo vai ler? Então o Rodrigo vai ler. Se você está aqui até agora, nesse momento, você não sabe quem é o Robson, cara, então para esse vídeo, faz uma pausa, volta, assiste os outros vídeos e depois continua com esse vídeo, né? Esse currículo que eu vou ler é aquele que ele não apresentou nos outros vídeos. Então, é um complemento. Ele tem curso de bases de medicina tradicional chinesa, formado em 1998, século passado. Formação em radiestesia e radiônica, no ano 2000. Formado em Duin e Shiatsu, em 2001. Formado em Mochabustão, em 2002. Formado em reflexologia podal, em 2003. Formado em massoterapia, em 2009. Recebeu o Ohakari, desculpa o meu japonês. Ohikari. Ohikari, para aplicação de Jorei em Atami, Japão, ou seja, direto na fonte. Formação em mestre Reiki Usui. Só uma dúvida. Foi aí no Japão ou aqui no Brasil? Ou seja, direto na fonte também. Formação em Feng Shui, 2022. E formação em apometria em 2021. Esse é o nosso mestre. Salve, grande Robson. Eu não vou perguntar por onde você começou nem nada, a gente vai direto ao assunto, porque a gente está tudo louco, assim, nem eu, nem o Ulisses, nem o Paulo, a gente não manja nada, nem o Rodrigo, a gente está louco para escutar a palestra. Antes de me envolver definitivamente com o ocultismo, apesar de ser difícil dizer isso, porque eu vim de uma família de ocultistas, mas antes de vestir o manto e começar realmente a praticar goécia e outras coisas, eu tinha uma formação para terapeuta. Minha intenção era ser massagista, era ser terapeuta, e eu atendi em Maringá durante alguns anos como terapeuta. Quando eu vim para o Japão e comecei a praticar goécia, entre outras coisas, ficou muito claro para mim de que o conhecimento que eu tinha adquirido na terapia não seria simplesmente jogado fora ou ignorado. Que eu poderia absorver muita coisa, mas sem a maluquice quântica. Porque quando a gente mistura terapia e espiritualidade, normalmente sai alguma coisa muito esquisita com aliens e quântico no meio. E eu evitei tudo isso. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse processo. Quem está com o slide? Põe o slide para a gente. Vamos lá. Então, peraí. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, a apometria. A apometria é uma forma de conexão com as dimensões superiores para a cura e equilíbrio do ser humano. Pode passar?
O que é a apometria? A apometria é uma técnica terapêutica que se utiliza de projeção da consciência, ou seja, desdobramento, para atuar em vários campos e dimensões energéticas superiores para promover a cura e o equilíbrio do ser humano. Espera aí, Robson. Você está dizendo que você vai desdobrar a pessoa, você vai projetar ela e você vai atuar nela no campo espiritual do outro lado? Exatamente isso que a apometria faz. Então, cria-se muitas dúvidas com relação a isso, eu acho perfeitamente normal, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais como esse processo acontece, para que vocês possam entender. E isso não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém, ele começou a pregar, isso foi feito em inúmeros testes, em hospital, ok? Isso não é algo que simplesmente começou a acontecer e pronto. Não, não foi por aí. Houve um estudo, há uma análise, há uma base, tá, pessoal? Bom, uso de visualização, mantras, símbolos e outras ferramentas em conjunto com as técnicas de desdobramento são utilizadas. É uma prática bastante controversa, tá? Ela não é reconhecida pela ciência, mas ela tem ganhado cada vez mais adeptos. Infelizmente, nós temos ganhado adeptos numa qualidade muito inferior do que deveríamos para a apometria, e isso tem manchado a imagem da prática com coisas alienígenas, com coisas quânticas, e se você é do tipo que gosta dessa vertente, eu tenho que dizer para você que você foge do que é o núcleo real da apometria. Então, já vamos ganhando haters, né? Porque se você gosta de uma apometria com ETs, sinto muito, você está indo um pouquinho longe demais. Volta para a Terra. Pode passar para o próximo. Antes disso, Robson, peraí que eu levantei a mãozinha. Queria fazer uma pergunta, meio que um comentário também em cima disso, né? Quando a apometria é criada lá na Terra do Beto, né, como você bem colocou, ela trabalha muito a ideia de você vai ter pelo menos uma pessoa que vai trabalhar desdobrada junto com o paciente, né? E a gente Sim. tem a proliferação vamos botar entre aspas, né, de técnicas de apometria, né, apometria quântica, apometria xamânica, apometria sei lá o quê, né? Você vai acrescentando nome nela, mas que a gente vê por aí que são pessoas que não sabem desdobrar de maneira consciente, né? Como é que você vê essa questão, essa utilização se você tem uma técnica que ela pressupõe que pelo menos um dos praticantes, né? Porque lá antigamente, se me falha a memória, o Beto até pode comentar, você tinha uma pessoa que desdobrava, uma pessoa que tinha evidência e uma pessoa que fazia anotações dentro dos procedimentos. Então, você trabalhava sempre com 3 pessoas, né, 3 médiuns, de maneira a que um tomasse nota e os outros 2 eles trabalhavam meio que um fazendo o cheque do que o outro está fazendo, né? Hoje em dia, a gente vê por aí que a gente encontra cursos de apometria que você faz sozinho, essa técnica de apometria, e a pessoa não desdobra, ela faz tudo apenas com a ideia de projetar o seu corpo, apenas com a ideia de atuar nesses outros corpos. Como é que você vê isso, por favor? Bom, existem algumas questões que precisam ser vistas dentro da própria apometria tradicional, onde é possível aplicar a apometria à distância? É possível. Por quê? A gente vai explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esse ponto da apometria à distância. Contudo, a apometria original ela era realmente feita por uma pessoa que dá os comandos e promove o trabalho, por um médium verificador. O médium ele tem única e exclusivamente o papel de verificar, ele se desdobra para poder enxergar o que está acontecendo do outro lado. Mas quem está realmente fazendo o tratamento é a pessoa que está dando os comandos. Existem diversas técnicas. O desdobramento é uma delas. Tá? São mais de 13 técnicas tradicionais. Alguns consideram apenas 7. Tá? Então, tem algumas coisas? Tem. Mas algumas coisas já começam a fugir um pouco do que é a realidade do tratamento apométrico. O apômetra, ele pode ser solitário? Pode. Ele fica limitado.
ele tem limitações muito grandes quando ele aplica a apometria sozinho. Ele precisa realmente ter um médium junto, uma pessoa que trabalhe junto com ele, que possa ser desdobrada e tenha percepção do campo espiritual, para que ele possa estar confirmando, porque o médium que vai ser desdobrado, ele é bilocado, ele precisa ser bilocado, ele não pode só ser desdobrado. Ele precisa ser bilocado porque ele vai falar enquanto a sessão acontece. Ele vai me dar direções, por exemplo, eu dou os comandos, eu faço os procedimentos e o médium é que vai dizer o que está sendo feito e o que está acontecendo do outro lado. Robson, eu não tenho como levantar a mãozinha aqui, aliás, eu não achei nem onde levanta, projetando, mas me tira uma dúvida. Então, por exemplo, digamos que a gente fosse fazer uma sessão de apometria aqui. Eu, você, por exemplo, o Jacobino. O Jacobino seria o paciente. Digamos que eu fosse o cara que fosse me desdobrar, eu seria esse médium. E você é uma terceira pessoa que dá os comandos. Exato. E esse desdobramento, como é que ele é feito, por exemplo? É um desdobramento astral? Aquilo que você entra em estado de vigília, dorme e ali fica naquele Não, estado? você não dorme. O médium, ele vai estar... Essa sessão, ela é feita basicamente com 2 pessoas sentadas e uma pessoa em pé. Uhum. A pessoa em pé é a que vai dar os comandos. Uhum. O médium que vai ser desdobrado, que está no trabalho, ele está sentado numa posição diferente da pessoa que vai receber o tratamento. Aquele que vai dar os comandos fica de frente para quem vai receber o tratamento e o médium que vai ser desdobrado, ele fica numa posição de observador, lateral. E esse médium, ele não está incorporado, ele está consciente do que está acontecendo, ele está só num estado meditativo. Exato, ele está em transe, né? É o que nós vamos deixar claro aqui. Ele entra em transe e ele desdobra. Mas o tratamento que o apômetra ele vai fazer, tanto para o paciente quanto com o médium, é igual. Ele vai desdobrar o médium primeiro e depois ele desdobra o paciente. O paciente também. O paciente ele precisa ser desdobrado para ser tratado. Quem está no comando, que vai dar os comandos hipnóticos, é ele que vai conduzir o desdobramento. Mesmo Exato. que a pessoa não tenha habilidade para desdobrar, esses comandos que vão fazer o desdobramento dos dois. Exato. E aí entra um pouquinho da história da apometria. O Roberto, eu não sei se você está vendo a mãozinha, mas o Roberto levantou a mão. Pode falar, só seguindo uma dúvida ali, então nós sempre temos que fazer entre 2 pessoas, porque uma dá o comando e o médium, no caso, entra numa mediunidade que não vai conseguir acompanhar justamente as palavras para o atendente, é isso? Tem que ser no mínimo com 2 pessoas, correto? Seria um grupo, né, 2 pessoas pelo menos. Pode haver uma terceira pessoa que, como o Paulo falou, vai fazer anotações, né, da sessão. E o médium, o papel do médium é ele ser desdobrado para que ele possa usar a visão espiritual dele do outro lado, enquanto ele fala com a pessoa que está aplicando o tratamento. Por exemplo, porque eu dou os comandos. Desdobrar fulano de tal em 10, 9, 8. Quando eu chego no 1, ele tem que estar desdobrado. Se ele não desdobrou, o médium vai falar para mim, ele não conseguiu. E aí eu vou ter que buscar uma outra maneira de conseguir desdobrar aquela pessoa. Mais uma pergunta, não sei se você vai falar isso mais para frente ou não. Qual que é o objetivo dela? Tratar o que exatamente? Tá, ok. Muito boa pergunta. Muitas doenças ditas mentais, elas são, na realidade, em grande parte, distúrbios mentais e espirituais. A apometria, ela vai trabalhar desde limpeza de obsessão, auto-obsidiação, que existe a auto-obsidiação, obsidiação. Obsidiação é um assunto bem vasto e a gente vai entrar nele hoje. Vai falar de obsidiação de vivo para vivo,
de morto para vivo, de vivo para morto, que é menos frequente, e entre outras formas de obsidiação. Também vamos falar de larvas astrais, formas de pensamento, vamos falar de processos energéticos que nós vamos trabalhar dentro da apometria também. Então, a apometria ela vai tratar uma série de questões que são meio que ignoradas dentro do meio terapêutico, tanto pela psiquiatria como pela psicologia, mas se enquadram muito bem dentro do campo mais espiritual. Tanto que a apometria é mal vista dentro do contexto mais científico, justamente por ter essa abordagem espiritualista. Doenças e desequilíbrios energéticos. Tá? Doenças e desequilíbrios energéticos, porque também se trabalha com os chakras, também se trabalha com outras questões, e aí que entra essa questão. Vai trabalhar realinhamento energético? Vai. Então, podemos passar para o próximo slide. Mais alguma pergunta? Bom, de onde vem a apometria? Desse senhor que vos está aí uma foto, simpático, com uma bomba de chimarrão, né? Nosso querido Lacerda, como é conhecido. Mas a apometria tem um histórico antes dele. E ela se chamava hipnometria, que foi trazida para o Brasil, foi apresentada por uma pessoa, né? No 6º Congresso Espírita Pan-Americano, veio um senhor ao Rio de Janeiro, né? Chamado Luiz Rodrigues, e ele apresentou uma técnica conhecida como hipnometria. Essa hipnometria trabalhava com hipnose. O Lacerda aprendeu essa técnica, só que ele viu que houve um desenvolvimento diferente no Brasil. O uso da técnica estava sendo diferente do que tinha sido concebida e que a palavra hipnometria, de sono, não fazia sentido dentro da técnica porque não tem ninguém dormindo. Ninguém está em sono. Ninguém está dormindo, ninguém está hipnotizado, de fato. Tanto que a pessoa que está recebendo a apometria, ela pode se levantar no meio da sessão. Ela tem vontade própria, ela pode fazer o que ela quiser durante a sessão. Se a pessoa sentir sede, levantar e buscar um copo d'água, ela pode. Por quê? Porque ela não está em transe profundo. Não é uma indução a fim de que a pessoa não possa fazer outra coisa. Ou seja, sim, a pessoa pode ser tratada em apometria, sentada e de olhos abertos. Ok? Então, hipnometria é a base da apometria, só que a apometria foi desenvolvida justamente o nome apo, né? De além, vem e traz essa ideia de trabalhar com algo que está além do que é conhecido pela ciência, né? Trabalhar um pouquinho além, na margem, contudo além. Então, esse é o fundador da apometria, para quem nunca tinha visto, um senhor do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito simpática, não conheci pessoalmente, mas vi algumas coisas, li sobre ele, e ele traz esse estudo que foi desenvolvido dentro do Hospital Espírita, né, em Porto Alegre. E esse hospital, como o Beto disse antes da gravação, né, é um hospital psiquiátrico. Isso também já mostra a natureza do tratamento e aproveitamento da apometria. É coisa para louco, então? Não, não é. Podemos passar o slide. Nenhuma pergunta? Por que eu busquei apometria? Por que o Robson, conjurador de demônios, isso, aquilo, outro, magista, busca apometria? A apometria chega no Japão em 2020. Em 2021 eu aprendi apometria. Ok? Antes disso, ninguém falava disso aqui no Japão. Já tínhamos casas espíritas, já tínhamos casas de umbanda aqui no Japão. Contudo, ela chega aqui em 2020 e começa a ser difundida.
Bem, muitos dos queridos colegas já sabem, eu sou estudioso de demonologia e práticas de ocultismo relacionadas, tal como Goécia, e um termo comum usado para aqueles que trabalham com demônios, dentro dos grimórios, inclusive, é o exorcismo. E eu procurava um curso de exorcismo, só que, fora o curso de exorcista do Vaticano para padres, não tem nada que seja sério. Você não acha um curso de exorcismo em cada esquina. Então, eu busquei alguma coisa que fosse mais próximo. E encontrei a apometria. É uma técnica de exorcismo, então, Robson? Também, mas não só isso. Existem as técnicas anti-goécia dentro da apometria, que elas visam desembaralhar os corpos e retirar obsessores da pessoa, desacoplar obsessores daqueles que buscam um processo apométrico. Então, é, de certa forma, uma prática de exorcismo mais educada, né, para os tempos atuais. E foi justamente por isso, para conhecer esse trabalho e entender como funcionava o outro lado, que eu busquei a apometria, para compreender um pouco além do que eu já fazia e com que eu estava trabalhando. Isso me dava uma possibilidade maior dentro até mesmo do trabalho mágico. Robson, uma pergunta lá do início, quando você falou. Isso chegou no Japão, é uma curiosidade minha. Em 2020, o conhecimento da apometria ele está segregado aos grupos brasileiros no Japão, ou ele vai além dessas fronteiras e passa a ser utilizado pelos japoneses e etc., ou é alguma coisa só de nicho? Por enquanto, eu ainda não conheci nenhum apômetra japonês. Já temos pessoas atendendo em apometria no Japão, contudo, são pessoas ligadas a casas espíritas, casas umbandistas, e a Umbanda é quem tem divulgado a apometria no Japão. Tá? Então, tem sido mais por uma questão ainda tá bastante recente, e tem sido mais os brasileiros que trazem isso do Rio Grande do Sul para cá e ensinam dentro das casas aqui. Casas espíritas, casas de Umbanda, e algumas pessoas acabam fazendo cursos com essas pessoas que vêm e começam a ministrar atendimentos apométricos. Nem sempre esses atendimentos são cobrados. E como é que tem sido a aceitação disso aí, Robson? O pessoal tem estranhado, porque é uma técnica nova, é um método novo que está aparecendo, né? Então, como é que tem sido a aceitação? É sempre através de algum espaço relacionado ao espiritismo e à Umbanda, ou o pessoal eles já estão variando o método de atendimento? Já temos pessoas que atendem apometria fora de casas espíritas, que atendem de maneira particular, paga, né? E também temos atendimentos em grupos desenvolvidos em casas de Umbanda. Esse é normalmente o trabalho que é desenvolvido. Eu trabalho em particular, né? Eu trabalho em particular com a ajuda de uma pessoa. E, no caso, né, um médium. Mas, normalmente, ainda está bastante restrito. Existe um frisson dentro da comunidade brasileira? Existe. Né? As pessoas estão buscando? Estão, porque é algo novo. E demora muito para as coisas novas que nascem no Brasil virem para o Japão. Demora bastante. Então, quando chegou a apometria no Japão, muita gente se interessou e fez curso. Só que, com o tempo, isso foi raleando, e agora só quem realmente tinha interesse realmente fala do assunto aqui no Japão, mas há procura, muita procura, principalmente por espíritas, porque no Japão a gente divide os brasileiros em 2 grupos, evangélicos e espíritas.
Quem é espírita no Japão normalmente é um bandista, tem muito pouco kardecista aqui, tá? E os evangélicos. Os evangélicos, bom, não preciso dizer, eles não vão procurar. A menos que eles precisem muito, aí eles vão na calada da noite. É a típica hipocrisia de sempre. Sim, uma forma de exorcismo, né? Na verdade, desacoplar espíritos obsessores, espíritos negativos, formas, pensamentos que ficam entre os corpos, né? E a gente já vai falar dos 7 corpos. Já respondi. O André perguntou, Robson, desculpe, me passou uma informação. A apometria é uma técnica terapêutica, mas também como forma de exorcismo espiritual, etc. Como a apometria pode auxiliar em casos psiquiátricos onde não existe comprometimento espiritual, somente mental? Bom, primeiramente a gente vai ver o que é a nossa área de atuação. Quando o problema é único e exclusivamente mental, a gente indica que a pessoa busque o terapeuta indicado, que é o psicólogo, o psiquiatra. Quando a gente vai trabalhar o que cabe à apometria, né? O que cabe à apometria é desacoplar uma forma de pensamento desnecessária, alguma outra coisa, e o que é um problema, um distúrbio mental da pessoa, a gente vai encaminhar para que ela busque um tratamento adequado. Nós não vamos interferir no tratamento psicológico ou qualquer coisa do paciente. Nós temos que saber as nossas limitações enquanto terapeutas. Slide. Só um minutinho aqui que ele não foi. Deixa eu ver se vai aqui. Aqui foi. Como é uma sessão de apometria? Bom, a gente já falou um monte, né? Basicamente, eu vou falar de alguns processos então que não foram ditos. Antes da apometria, a gente faz um processo nosso de bloqueio e proteção nosso pessoal. A gente faz uma ancoragem, uma proteção antes de atender qualquer pessoa. A gente faz uma purificação, uma limpeza do ambiente através do processo apométrico para poder receber a pessoa que vai ser tratada. Uma vez que a pessoa chega, então, tanto eu quanto o médium já está bem protegido para evitar qualquer coisa que saia dali do paciente venha interferir tanto no meu mundo de existência quanto no mundo do médium. Ou seja, nós não sabemos o que a pessoa tem para estar nos procurando. Muitas vezes é um caso de obsessão, muitas vezes é um caso de autoobsidiação, muitas vezes é um caso de forma-pensamento, muitas vezes é um caso de pessoa que sofre por efeito de algum tipo de magia ou trabalho, né? E existe essa linha de raciocínio dentro da apometria de fazer uma limpeza, uma liberação dos corpos energéticos e vitais da pessoa para tirar também essas influências negativas que vêm através dessas práticas de magia negativa. Eu não vou usar o termo magia negra porque é inadequado, né? Mas a apometria ela vem trazendo isso aí. Tá? Então, como é a sessão? A pessoa chega, ela liga, marca, né? No dia vai estar o apômetra, o médium e talvez mais alguém. A sessão não é pública, não é para todo mundo ver. E a pessoa entra, o apômetra não pergunta nada da pessoa. Eu acho que é até melhor não perguntar tanto, para ver o que realmente se manifesta durante a aplicação do processo. Uma vez que a pessoa já esteja sentada,
Nós vamos dar as instruções, ó, vou fazer isso, isso e isso, você proceda da seguinte maneira. Você dá instruções à pessoa de como ela vai se portar, como ela vai reagir dentro do tratamento. Vou fazer isso, isso e isso, não se assuste. Você vai escutar estalos de dedo, você vai escutar sino, você vai escutar alguns barulhos, não é para você se assustar, ok? E aí a gente vai começando o trabalho. A apometria vai utilizar-se de desdobramento, passes, o estalo de dedo é fundamental dentro da apometria, mas é utilizado às vezes gongo, sino, entre outros tipos de barulho, em vez do estalo. Mas o estalo é o mais comum, porque você pode estar em qualquer lugar que você consegue estalar os dedos. Ok? Robson, posso, como eu estou sem a mãozinha aqui, desculpa interromper, pode fazer perguntas? Claro. Por exemplo, uma dúvida, vamos lá. Vamos supor que tem um paciente, ok, ele sentou, tem a pessoa que vai fazer essa função no médio e a pessoa que vai ser o apômetro, né, como você falou. Tá, eu vou lá, me desdobro e aí, de repente, eu vejo na pessoa um obsessor. Como isso é tirado da pessoa, por exemplo? A Ok. gente sabe, por exemplo, como funciona na Umbanda, que tem aquele médium Transporte. de transporte, que o espírito é passado para ele, aí de lá é removido, aquela coisa toda. E no caso da apometria, como é que funciona isso? Bom, na apometria nós vamos trabalhar com passes e com pulsos de luz. Todo mundo que já foi num templo de Umbanda já deve ter visto um preto velho estalando o dedo. A apometria se vale muito desse princípio, né? No mundo espiritual, no mundo energético, quando você estala o dedo, essa vibração do som emite um pulso, tá? Isso é uma questão, é um som. Logo, um som sendo um som, ele é vibração, ele é um pulso energético. O apômetra, ele, uma vez detectado, existe um obsessor. O médium fala. Tem um obsessor aqui. Ótimo. Descobrimos a raiz de um problema. O médium vai iniciar conversação com essa entidade. Vai iniciar a conversação e vai passar essa conversação em terceira pessoa para o apômetra. Por quê? Primeiramente, vai ser feita uma tentativa de convencer a entidade a largar aquela pessoa. A princípio, já vai trabalhar nisso. A gente já vai tentar, pelo esclarecimento, tirar aquele obsessor dali pela vontade dele mesmo, sem que haja, vamos dizer assim, um procedimento necessário. É um obsessor, é um demônio. É um parente que é muito agarrado à pessoa e está vampirizando. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Então, é estabelecido o contato. É tentada uma conversação. Aí eu preciso saber, a entidade respondeu bem a conversação ou não? Se a entidade respondeu bem a conversação, então o médium ele pode se utilizar do recurso de absorver a entidade e encaminhar, e o apômetra vai trabalhar meio que como um cambone nessa hora. O apômetra vai ser um cambone e o médium vai fazer o trabalho, né? Muito similarmente ao que você vai ver dentro de um templo de Umbanda. Vamos lembrar que esse é o processo como eu vejo a apometria, porque a minha apometria veio de uma apometria de casa de Umbanda. Tá? Um kardecista pode ter uma metodologia diferente de trabalho. Então, é muito similar ao que é feito de um terreiro também. Só que antes é tentada uma conversação. Dúvidas? Não, cara, legal.
essa ancoragem que tu faz antes de começar, você se protege. Se protege de, provavelmente, ações externas, porque tu vai estar num atendimento mediúnico. Sim. Mas, e a pessoa que está sendo atendida, tem alguma coisa assim que a gente não sabe que entidade carrega ali. Tem alguma coisa que tu faz para se resguardar mais, assim, que pode ter um obsessor simples, como pode ter um obsessor mais pesado em cima dela. Como é que tu se protege dessa parte interna em si? Bom, o ambiente todo ele é preparado com essa finalidade de que, independente da força que venha, ela vai estar dentro de um domínio meu, onde já vai estar, o ambiente já vai ter sido preparado para quê? Para que, como a egrégora que eu trabalho, de mestres, de seres, de anjos, possam estar trabalhando comigo nesse ambiente. Então, normalmente, é feito uma firmeza do Sagrado Anjo Guardião, normalmente é feito algumas orações, é feita uma purificação do local com água benta, com alguma água com ervas. Então, é feito todo um trabalho no local para que, caso uma entidade trevosa, um obsessor, venha adentrar esse ambiente, ele não tenha força aqui dentro. No seu caso específico, você chega a fazer algum círculo de proteção? Já atendi dentro do círculo de proteção. Quando eu percebi que o caso era muito pesado e a pessoa marcou comigo o atendimento, eu falei, tudo bem. Tanto eu quanto o médium estávamos dentro do círculo e a pessoa estava sentada fora. Nós sabíamos que a coisa ia ser esquisita. Mas não é um procedimento da apometria, tá, galera? Isso foi algo, uma coisa pontual dentro do trabalho que nós vimos e falamos, não, nós podemos nos utilizar desse recurso aqui. Mas não é usual. Ok? O pessoal tem mais alguma dúvida de como é o procedimento dentro de um tratamento apométrico? Não, nenhuma. Ok, então podemos passar. Slide. Práticas da apometria. Projeção de consciência ou desdobramento é feito através da indução, ok? Nós desdobramos a pessoa através de técnicas muito parecidas à hipnose, só que a pessoa não está hipnotizada de fato. Nós apenas induzimos para que ela possa por si mesma alcançar ou não esse estado. Nós damos comandos, ou seja, vamos falando para a pessoa o que ela deve fazer e ela por si mesma alcança esse estado. É mais uma instrução do que uma hipnose, uma sessão de hipnose de fato. Ok? Até por isso saiu o nome hipnometria. Porque nós não estamos, de fato, hipnotizando a pessoa. Visualização de algumas imagens podem ser interessantes, mantras, símbolos, técnicas anti-Goécia, que são desde técnicas com água, com símbolos religiosos daquela pessoa, né? Limpeza energética através de passes. Passe energético na apometria acontece, acho que durante todo o atendimento. O apômetra, enquanto ele está dando comandos, ele está executando passes. Tá? Inúmeros. E uma harmonização energética através dos chakras. Tá? Essas são as técnicas apométricas, a gente desdobra os corpos das pessoas e a gente vai trabalhando dentro daquilo que a gente encontra. Cada pessoa é única e a gente não sabe o que vai encontrar quando a gente abre a pessoa. Quando desdobra a pessoa que a gente vai saber o que está ali, o que a gente vai encarar de tratamento daqui por diante.
A pessoa pode vir, pode falar, a gente escuta a pessoa, mas normalmente isso é bem pouco prático, porque quando a gente desdobra a pessoa que a gente vai ver o que está entre as camadas. Vai lá, Paulo. Na verdade, a pergunta do Jonathan Henrique, ele perguntou por que esse nome, técnica anti-Goécia? Porque é contra a influência de Diamond? Não apenas contra Diamonds. Muita gente considera a Goécia apenas uma técnica de trabalhar contra demônios. Não, muitas vezes é uma questão necromântica, muitas vezes é uma questão da influência da magia maligna, porque Goécia em si, ela não significa trabalho com demônios. Goécia significa feitiçaria, em geral, né? O goés, ou feiticeiro, então, trabalhe-se contra a feitiçaria, em geral, tá? Por isso chama-se anti-Goécia. Porque muitas das técnicas de magia usam formas de pensamento, por exemplo, muitas usam obsessores, de fato, muitos utilizam espíritos dos mortos, outros cascas. Então, a gente não sabe o que vai encontrar. É feitiçaria, então é anti-feitiçaria a técnica. Poderia se chamar anti-feitiçaria? Sim, poderia. Mas eles preferiram utilizar o termo anti-Goécia, que não é nada errado. Robson, uma dúvida. Por exemplo, você comentou da apometria fazendo talvez uma comparação com o exorcismo, né? Uhum. Durante uma cerimônia de exorcismo, pode acontecer do exorcizado, do espírito entrar no exorcizado e ele se tornar violento, né? Então, normalmente, numa sessão de exorcismo, você, além do padre, você tem lá um grupo de pessoas, né, que são pessoas que são preparadas como acompanhante do exorcista, para segurar a pessoa, para fazer alguma coisa, caso ela se torne violenta. Da forma que você falou, por exemplo, com uma pessoa e um médium, caso isso ocorra, qual que é o procedimento? Porque, de repente, duas pessoas não seja suficiente para segurar a pessoa. Bom, dentro do ambiente preparado, como eu falei, a entidade trevosa que vem, ela já vem bem mais fraca. Por quê? Porque dentro do espaço que vai ser praticado a apometria, já é invocado uma série de entidades, como, por exemplo, meus mentores, como meu sagrado anjo guardião, como outros seres que trabalham comigo dentro desse processo. Então, uma vez que esse ser se manifeste, existem técnicas muito rápidas de fazer essa pessoa cair para trás. Literalmente, você faz um comando e a pessoa possuída cai para trás. Tem casos que a pessoa pode chegar a tocar em você, claro. Bom, mas isso é uma coisa que você está exposto dentro desse trabalho. Eu não cheguei a ser agredido nunca. Por quê? Porque eu sei me utilizar bem dessas questões dos símbolos e entre outras coisas, mas existem técnicas específicas para lidar com pessoas que estão em processo de frenesi por obsediação. Existem algumas técnicas para isso. São extremas, mas existem. Robson, minha internet caiu, então a minha pergunta ficou para trás. Mas, de qualquer maneira, já que você está falando de técnicas, e os níveis, os corpos astrais, como atua? Não sei se você chegou a falar sobre isso. Quantos corpos astrais tem? Se pode falar desse jeito? Como que é o trabalho? Como que ocorre? Ulisses, podemos sair dos slides e abrir um PDF que eu mandei sobre os corpos? Interrompe aí que eu abro aqui. Ah, não vou poder abrir, você vai ter que abrir. Vai estar no nome do arquivo corpus
Eu deixei de host, pode abrir. Beleza. Então, vou abrir aqui. Depois eu edito tudo junto, tudo. Vamos lá. Bom, acho que já deve ter aparecido aí para vocês, né? Apareceu? Bom, nós temos 7 corpos pela apometria, e quando nós desdobramos a pessoa, a consciência é o seu ser. Essa é a concepção da apometria. A sua consciência é o seu ser. Os seus corpos são os veículos desse ser, que é a sua consciência. Então, quando nós desdobramos uma pessoa, ela pode estar com a consciência no corpo físico. Ou seja, ela vai estar em projeção, ela não vai sentir isso. Ela vai estar com a consciência no físico. Mas, através da técnica de desdobramento, nós podemos ajudar essa pessoa, então, a transferir da consciência dela de um corpo para outro, né? E é o que normalmente nós fazemos quando nós vamos fazer a verificação do que há entre os corpos. Então, a gente vai ver o duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Cada uma dessas camadas pode ter alguma coisa ali entre elas. Normalmente, formas de pensamento vão estar ali entre o corpo mental inferior e o corpo astral. Dependendo do caso, você vai encontrar em uma pasta diferente da pessoa. Então, quando a gente está desdobrando, por exemplo, do corpo físico para o duplo etérico, a gente sabe que a gente pode encontrar X problemas aqui. Quando a gente está desdobrando a consciência da pessoa do duplo etérico para o corpo astral, a gente sabe que a gente pode encontrar outros problemas. E assim por diante, a gente pode trabalhar de maneira sistêmica, indo etapa por etapa, até concluir. Quando a pessoa chega no corpo átmico e a gente já não encontra nada, então a gente fecha, a gente termina o desdobramento da pessoa e está encerrada a sessão. Tá? São 7 corpos e eles são os veículos da nossa consciência. Isso pode ligar muito com aquela questão, por exemplo, dos cabalistas trabalham com a Merkava, né? Aqui, os veículos espirituais e tudo mais. Então, tem uma relação, ok? Não da forma com que os cabalistas trabalham, óbvio, é diferente, é com uma função terapêutica, mas se trabalha a consciência e o estado de consciência dentro desses processos. Como costuma ser a possessão do cliente e do terapeuta? É uma pergunta interessante. Obrigado, Maria Luísa. Bom, a possessão do trabalho apométrico normalmente é feito com um copo de água, entrega um copo de água para a pessoa, né? O próprio apômetra quer beber água, porque ele vai ficar falando muito durante a sessão. Então, se entrega a água, tanto para o apômetra, quanto para o médium, quanto para a pessoa, e é conversado, até que vejamos que a pessoa esteja em um estado claro de consciência. Termina a sessão, a gente conversa um pouco com a pessoa, da percepção da pessoa. Ok, terminou a sessão, a pessoa está bem, então a pessoa é dispensada. O que é feito no espaço pós uma nova limpeza? O que é feito no médium pós também é uma nova limpeza. Ou seja, a pessoa sai, o médium passa por uma sessão de apometria. O médium terminou a sessão dele de apometria, quem estava aplicando a apometria senta e recebe a apometria. Terminou, está tudo ok, foi feita a limpeza, a faxina pós-trabalho, então é encerrada a sessão
né? Basicamente com um agradecimento ao médium, um agradecimento ao apômetra, e cada um segue sua vida, né? E nos casos de apometria à distância, como é que funciona esse pós-sessão? Em relação ao paciente, né? A apometria à distância, ela é uma questão discutida, é bastante discutida, e muita gente não faz. Por quê? Porque a apometria exige como tratamento de que a pessoa esteja ciente e concorde em receber o processo. Se a pessoa não está consciente, não sabe, não vai ser feito, né? Eu, pelo menos, não concordo. E não é aplicado. Agora, quando a pessoa concorda, a gente fala, olha, você pode estar fazendo qualquer coisa, só nós pedimos que você não esteja dirigindo, não esteja cozinhando ou fazendo qualquer coisa perigosa no horário que vai estar sendo feito o processo. E é necessário que a pessoa nos dê uma peça de roupa da pessoa, nos dê algo que tenha a energia da pessoa, uma ligação direta com a pessoa, né? De preferência uma blusa suja que não foi lavada ainda, algo que tenha de fato a energia da pessoa para estar trabalhando. E aí o médium ele senta de frente para o apômetra, agarra aquele objeto e com aquele objeto em mãos ele desdobra, tendo aquela energia que ele tem em mãos como endereço para se conectar à pessoa. Pode falar, Marcelo. Isso que você está descrevendo, eu vi muito na década de 80 em centro espírita, que eram as famosas cirurgias da noite, não sei o que, você põe o copo d'água do lado da cama e tinha o lençol, e que você dormia, sei lá, 3, 4 dias, depois dava o lençol, levavam para o centro, e aí os médiuns ou as entidades faziam a tal da operação e de noite você cobria. O princípio era o mesmo, assim, até é interessante você ter mencionado essa distância, né? Porque era a distância literalmente. Eu acho que até eram entidades que faziam essa parada, né? Isso era levado lá para o centro. Não é uma dúvida, era mais para colocar um acréscimo. Muito legal a sua colocação, Marcelo. Eu, por exemplo, não sabia dessa informação. Isso era muito comum. A minha mãe trabalhou 40 anos no Centro Espírita aqui de São Paulo, na Federação, então ela ajudava nesse processo também. E aí a gente era pivete na época, né? E aí você olhava as coisas e falava, pô, que bizarro, né? Mas é interessante que você deu essa explicação agora, foi bem bacana. E aí, o médium tendo aquele objeto em mãos, ele desdobra, vai até a pessoa ou o local, porque é possível aplicar a apometria num local, num objeto. E o médium vendo o que está lá, ele descreve ao apômetra. Ou seja, o médium ele sempre estará bilocado, falando com o apômetra e vendo o que está acontecendo lá. Mas é o apômetra que vai realizar o trabalho. Poucas coisas o médium faz além de observar e fazer a comunicação. Isso que você falou é interessante porque também existe isso no exorcismo, né? O exorcismo ele não é somente na pessoa, né? Só que normalmente quando é num ambiente é chamado de infestação, ao invés de Sim. é o nome. Eu tenho até um manual tradicional da Igreja Católica para exorcismos, né? O rito romano, eu comprei recentemente até para estudar técnicas menos tranquilas de exorcismo, mas porque é um assunto que me interessa muito. Até foi o que me trouxe a apometria. Mas, assim, o trabalho da apometria ele é muito suave, ele é muito sutil e ele é muito educado, na minha opinião. Ele é uma forma de trabalho com o espiritual muito educada. Não é uma coisa grosseira, uma coisa que ofenda, né? Entidades, espíritos, pessoas, né? Então a gente tenta trabalhar com isso, com essa elegância que vem do espiritismo, né, da filosofia espírita, em trabalhar com essas coisas. Paulo? Eu vou trazer aqui eu vou conjugar duas perguntas, uma da Maria Luísa e outra da Patrícia Rodrigues, né?
A Maria Luísa ela traz para a gente: existe a possibilidade de fazer sem o médium, somente com a descrição do cliente? É, dito, Existe. i- dito isso, a Patrícia fala: como é que funciona essa interação entre os participantes? São os corpos desdobrados do apômetra em cada um desses planos que faz a retirada dessas entidades específicas? Então, as técnicas apométricas trabalham com pulsos elétricos, trabalham com, são chamados pulsos de luz, trabalha com passes, vai trabalhar em níveis mais radicais com o médium, conversando com a entidade, e, em determinados casos, utilizar técnicas de desobsessão mesmo. E aí, quando realmente não tem conversa, a entidade falou, não vou sair, vou destruir a pessoa, eu quero que você se lasque, e daí para lá começa a falar coisas, aí a gente fala, tá bom, então não vai ser por bem que você vai sair, então a gente vai rogar ajuda da espiritualidade também para te tirar daí, né? E aí entra também o acesso dos mestres ao trabalho. Você está falando que você vai chamar uma entidade, Robson, para vir mexer com isso também? Sim. Sim, também. Então, sim, se utiliza de alguma forma em níveis mais extremos de entidades também para combater entidades que não queiram ajudar. Não, não é fraternidade branca, desculpa. Sinto informar, eu não trabalho com Saint-Germain. Ô, Robson, mas nesse caso, e aí como é que funciona? Porque, por exemplo, a entidade vem e aí a função, por exemplo, do apômetra, ela para ali, porque ele não tem mais o que fazer. Quem vai fazer dali para frente é a entidade. Ele não para porque ele vai ficar na assistência fazendo passe enquanto... Porque, por exemplo, o apômetra, ele é espírita normalmente também. Ele não deixa de também ser um médium. Então, mas ele não vai incorporar essa entidade que ele vai chamar, ou vai? Essa é a minha dúvida. Normalmente não, porque a entidade não vai trabalhar nele, vai trabalhar na pessoa. Não, tipo assim, eu comparo, por exemplo, como se fosse um preto velho ou alguma entidade da Umbanda dando Acontece de vez em incorporado, quando? dando. Acontece. Tá. Acontece. Acontece de um preto velho, de um Exu, de alguma outra coisa vir entrar no médium que está sendo apômetra e trabalhar a questão. Tá. No meu caso, por exemplo, uma vez aconteceu com um caboclo. Veio, tirou, e o médium olhou para minha cara depois e falou, você percebeu que você incorporou na sessão, né? Eu falei, não. Ele, como não? Você fez isso, isso e isso? Eu falei, não fiz. Ele falou, fez. E eu fiquei, uau, tá bom. Mas deu bom resultado. Ele falou, deu, porque daí o espírito saiu, de fato. Mas foi extremamente sutil a conexão e aconteceu de uma maneira que talvez a entidade, o caboclo, viu que eu não ia ter capacidade de trabalhar em cima disso e ele acoplou em mim e tomou conta do serviço. Então, uma vez que há a possibilidade, não é canônico, mas muita coisa do trabalho não é canônica. É muito particular, é muito pessoal o trabalho. Então, cada situação é uma situação, cada paciente é um paciente. A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente desdobra a pessoa. É um mundo de possibilidades. Cada ser humano é um mundo de possibilidades. Já aconteceu sessão da pessoa começar a dar gargalhada no meio da... Já aconteceu sessão de a pessoa ter ataque de crise de choro no meio da sessão e começar a manifestar coisas que, nossa, tipo, a gente via que era uma questão mais psicológica e mental que afetava aquela pessoa, que perturbava ela, mas a gente precisou desdobrar a pessoa. Quando a gente desdobrou e jogou a consciência para o mental inferior, a gente viu que ela tinha muito sentimento guardado. E aí ela começou a chorar, ela começou a manifestar esses sentimentos, a gente falou, é anímico.
o problema dela é anímico, o problema dela é sentimental. O que eu fiz pós-sessão? Virei para a pessoa e falei, olha, eu recomendo muito você procurar um psicólogo para tratar esses traumas, essas questões internas suas, para lidar com essa situação de uma maneira diferente. Porque o seu problema não é espiritual. O seu problema é de ordem psicológica, sentimental. Então, é aí que o trabalho do apômetra, ele tem que ser um cara muito lúcido para reconhecer as suas limitações, reconhecer que, tipo, ele não é o fodão, ele não é o exorcista, ele não é o cara que está ali que vai arrancar demônios, isso, aquilo, não. Ele é um terapeuta. E ele tem que ter a sensibilidade de entender o problema do paciente dele e como ele pode fazer para ajudar essa pessoa. Isso é apometria de maneira séria, tá, pessoal? Sem, assim, esquizoterice, doideira, essas coisas. É legal de ter escutado a parte séria, cara, porque eu já... Você contando assim, putz, teve uma época da minha vida que eu frequentava terreiro de segunda até sábado, vocês sabem. Eu já vi tanta coisa do que você descreveu, mas juntado com tanta maluquice, cara. E era basicamente a mesma estrutura, mas eu acho que o médium despiroca. Eu já vi terreiro onde tinha Exu e Preto Velho e os caras começavam a deschipar chip de alienígena. E eu não sei se entra na loucura dos médiums, se a casa era zoada, ou se dava certo o ritual ou não dava, ou se o cara enxergava como uma feitiçaria numa outra casa. Então, é uma parada que, assim, é usada em bastante lugar, assim. Muito lugar diferente. E com ferramental e com vestimentas completamente diferentes. Assim. Então é interessante que agora você passou a técnica como ela é, como é que é a parada séria. Né? É legal do pessoal meditar aí, pensar, ver se de repente até já viu em algum lugar. Se você está assistindo isso aí do YouTube, coloca nos comentários se você já viu alguma experiência maluca dessas aí pra gente. E é importante, né, Marcelo, mencionar que se a pessoa começa a misturar a questão de ET, não sei o quê... Fraternidade Branca, Saint-Germain Quântico, Maias Galácticos, a coisa não tem limite, né, meu? Toma cuidado com esse terapeuta, ele é um esquizotérico, né? O cara tem mais bicho doido dentro do que eles vão tirar. Pô, Robson, valeu mesmo, cara. Essa aula hoje foi espetacular, cara. Deixa eu ver se alguém ficou alguma pergunta faltando. Tá tudo certinho? Minha última, assim, só para fechar, né? E a eficácia dela, o que você acha, Robson? Por exemplo, você que já foi para um terreiro, já viu os passos, como funciona, por exemplo, na Umbanda, versus o que você vê na apometria. Né? O que ela tem de vantagens ou desvantagens, ou se equivalem? Qual que é a tua opinião a respeito? Eu acho que a apometria, Ulisses, ela é uma técnica moderna, uma ressignificação dos ensinamentos que nós recebemos nas casas espíritas, nos templos, nos terreiros, sabe? Ela é uma forma diferente de observar o fenômeno espiritual de uma maneira mais clínica, com uma visão mais terapêutica, em vez de espiritualista de fato. Porque o nosso intuito é limpar a energia da pessoa para que ela tenha menos problemas na vida e possa ter uma fluidez melhor do seu caminho energético, das suas coisas, que não haja formas de pensamento obsessoras com ela. Então, a apometria é uma ressignificação de um conjunto de coisas que muitas vezes estão espalhadas dentro de terreiros, casas espíritas e por assim vai. A apometria, ela reúne tudo isso e coloca numa mesma caixa para ser trabalhado no mesmo lugar com uma finalidade objetiva, né? Então, assim, quando a gente fala de apometria versus Umbanda, apometria versus Goécia, apometria versus... Gente, a apometria pegou um monte de técnica, colocou num pacote e falou, olha, isso aqui a gente pode usar de maneira produtiva assim. Eficiência. Eu não tive nenhum contato apométrico que não tenha sido eficiente.
Só que muitas vezes nós sabemos as implicações do processo e que se a pessoa, por exemplo, me procura para tirar um obsessor, mas no dia seguinte ela vai procurar a situação que atrai aquele tipo de obsessor, não há o que eu possa fazer. Não há o que eu possa fazer. Então, é necessário haver uma instrução para a pessoa, olha, você está com uma larva astral, para de se masturbar. Você precisa parar com certas atitudes para que determinados tipos de obsessores parem de te perturbar. Não adianta só retirar o obsessor se depois a pessoa vai lá e pula na piscina de obsessores. Né? Então, é necessário muito esclarecer a pessoa de que, olha, você está com isso por causa disso aqui, tá? E aí, a pessoa escolhe se ela quer continuar agindo da maneira com que ela vinha procedendo e continuar tendo aquele problema ou se ela quer mudar a atitude dela e, a partir dali, ter uma vida diferente. Isso não tem a ver com moralismo, ética cristã, espírita, nem nada. É uma questão de escolha da pessoa. Oh, fantástico. Robson, e com isso o pessoal que ficou interessado, como é que eles te acham? Bom, pessoal, os canais são sempre os mesmos. Robson Belli no Facebook, Tarô no Japão ou Enochiano no Insta, né? Vocês podem procurar. O e-mail é robsonbelli@hotmail.com. Sim, eu sou velho, eu ainda uso Hotmail. Tipo, então, quem quiser pode mandar e-mail lá. Então, maravilhoso. Ulisses Massad, considerações finais. Cara, clareou um pouco sobre o que era, assim. Eu achei interessante. Eu gostaria até de ver uma sessão para ver como é que funciona, mas foi legal, Robson. Assim, o que deu para ver é que você realmente tem bastante consistência no que você fala, cara. Você está dominando esse negócio aí. Parece que você está mexendo com isso há muito mais tempo. E, galera, para encerrar, se você tem interesse em magia enoquiana, acesse enoquiano.com.br. Entrando lá vai ter um link para o grupo do Telegram, e aí é só cair lá no nosso grupo e que vai ter uma galera lá para a gente conversar sobre o assunto. Um abraço a todos aí. Maravilha. Roberto Machado, considerações finais. Bom, Robson, muito obrigado pelos ensinamentos, pela palestra, né? É bom ver a apometria, como ela está sendo tratada, é bom ver assim, os canais sérios, pessoas sérias trabalhando, né, desenvolvendo o método, né, e agradecendo e uma boa noite a todos aí. Muito obrigado. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Para me preparar para essa palestra, eu comecei a pesquisar coisas sobre apometria, eu vi muita coisa doida. Tem muita coisa doida. E esse vídeo vai servir demais assim para mostrar o que é o sério do que é o doido. Então, Robson, parabéns, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa palestra. E para aqueles que quiserem participar desse tipo de palestra, catarse.me/TDC, você vai participar do projeto, vai ter essa revista aqui fantástica, onde até o Robson escreve aqui, olha só que maravilha. Tem uma matéria interessante dele aqui. Tem do... Eu acho que eu fico mostrando sempre os mesmos, né? Mas vamos passar um diferente aqui. Do Tamsauskas. Você vai ajudar o Infância Azul, ou seja, você vai fazer uma caridade. Você vai ter grupos de Telegram que vai te ajudar na sua jornada, no seu caminho, com gente legal ali. Você vai ter acesso a esses vídeos e essas gravações. Então, só vejo vantagem. catarse.me/TDC. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Muito bom, Robson. É fundamental a gente perceber, né, descobrir essas coisas, né, principalmente para o público em geral, que existem coisas sérias num mar de charlatanismo, né? A gente vai ter muito charlatão
mexendo com qualquer coisa que é séria. As pessoas geralmente pegam uma coisa que é uma verdade, enchem de mentira em volta, porque elas não conhecem o procedimento, e vendem como se você fosse cocriar dinheiro e se tornar o próximo grande Deus Todo-Poderoso, né? E como o Robson falou, a apometria ela é fundamental, ela te ajuda a trabalhar coisas que às vezes você não está conseguindo trabalhar, consegue vamos colocar entre aspas, abrir caminhos de fato, né? Porque você vai tirar um peso de cima de você, mas é fundamental que, além de um tratamento desse, você busque se autoconhecer. E uma forma de você se autoconhecer é por intermédio da prática filosófica. Dá uma olhada no canal no YouTube do Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá toda semana tem vídeo trazendo temas dos mais diversos, mas sempre com uma pegada prática e com uma mensagem reflexiva para você descobrir aquilo que você é em essência. É isso aí, Robson, cara, foi maravilhosa sua palestra. Eu acho que deixou bem claro. E como o Jacobina falou, cara, é um mar de picaretagem. Eu acho que vai ter muito picareta ficando ranzinza hoje com esse vídeo. Mas é legal para o pessoal que está procurando alguma coisa já ver ali, dar uma olhada, ver o que está acontecendo e ver se você está entrando numa roubada ou não. Se você curtiu, eu vi que tem muita gente diferente hoje aqui assistindo. Dá uma olhada no canal, essa entrevista é 402, então tem 400 entrevistas do mesmo calibre para trás, né? A gente já entrevistou o Roberto, o Paulo, Ulisses, Rodrigo, eu, convidados excepcionais. Então, se você está procurando algum assunto que você queira, tipo, achar algum especialista ou alguém que tem uma confiança, a gente já tem feito uma curadoria bacana aqui de chamar gente que a gente confia, que a gente está conversando, e olha que de vez em quando vem uns caras que depois, na pandemia, desenroscaram, né? Mas esses vídeos já não existem mais. Mas, enfim, enquanto a pessoa estiver séria, dedicada, trabalhando, produzindo, a gente está apoiando a galera que está séria. Então, segue o canal, acessa o sininho, dá uma olhada nas playlists dos assuntos que te interessam e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.